Passo 6. Manter a licença 4C. Melhoria contínua, monitoramento periódico e reverificação. Anteriormente, vimos como a unidade 4C recebe a licença 4C após uma verificação bem-sucedida, o que permite a venda de café dentro dos padrões 4C. O passo que estamos vendo agora, o passo 6, é tão importante quanto uma verificação bem-sucedida. Ele explica como você pode manter a sua licença 4C por meio da melhoria contínua e monitoramento periódico e a reverificação. Manter a licença 4C requer a melhoria contínua da performance da unidade, a começar pelo envio de um plano de melhoria para o departamento de verificação. A melhoria contínua também significa o monitoramento periódico da performance do código e o envio de dados comerciais para o secretariado 4C. A unidade 4C faz isso por meio da atualização anual, além do reporte comercial. Nessa sessão, também explicaremos o que é uma verificação de adendo e quais documentos você precisa fornecer para aplicar a uma visita de reverificação. Primeiramente, vamos falar sobre o ciclo de melhoria contínua para que você tenha uma ideia geral do processo. Depois que você, enquanto unidade 4C, tivesse registrado, implementando os requerimentos 4C e avaliado a performance utilizando a autoavaliação, o verificador, em campo, cruzará as informações que você indicou na autoavaliação. O processo de autoavaliação da sua unidade, seguido de uma visita de verificador externo, permite a você identificar as áreas que necessitam de melhoria. 6 semanas após uma verificação bem-sucedida e a emissão da licença, a sua unidade 4C deve enviar um plano de melhoria. Depois, a sua unidade 4C implementará atividades de melhorias, conforme indicado no plano de melhorias, e logo, você notará a evolução positiva da sua performance. Por exemplo, a sua unidade poderá transformar uma prática vermelha do código 4C em uma prática amarela. A unidade 4C deverá sempre registrar qualquer mudança em relação à sua performance do código na atualização anual, assim como as mudanças da quantidade de parceiros de negócio que compõem a unidade. A atualização anual faz parte do monitoramento periódico necessário de uma unidade. É um conjunto de documentos que mostram o progresso realizado ao longo de um ano. Além disso, a sua unidade 4C deve reportar anualmente o volume enviado e vendido de café dentro dos padrões 4C. Isso é chamado de reporte comercial. Esse ciclo se repete todos os anos durante a vida de uma unidade 4C. Subsequentemente, a unidade perceberá a melhoria frequente de sua performance e se elevará para patamares mais altos de sustentabilidade. Agora, vamos voltar as nossas atenções ao plano de melhoria. A unidade 4C deve submeter um plano de melhoria ao secretariado 4C 6 semanas após a sua licença 4C ter sido emitida. A Associação 4C fornece a você um template para isso, o qual você poderá baixar aqui. O plano de melhoria é um arquivo Excel de 3 páginas, com uma breve introdução do que é o plano, chamado de folha de cobertura, o template para o preenchimento do plano de melhoria e
a folha de ajuda. Como mencionado anteriormente, você e a sua unidade 4C podem identificar as áreas de melhoria por meio dos resultados da visita de verificação externa ou pela própria autoavaliação. As áreas de melhoria estão especificadas nos termos dos princípios do Código 4C. Por exemplo, a sua unidade poderá indicar Social 5B, que significam melhorias a serem implementadas para o princípio 5B da dimensão social. O nível de performance refere-se ao Código de Conduta 4C e ao critério vermelho, amarelo e verde, assim como as práticas inaceitáveis. Ele também pode se referir ao nível de alerta e observação da sua unidade em relação aos princípios do Código. O plano de melhoria também requer que você indique como você identificou as áreas de melhoria, ou seja, a fonte da informação. Por exemplo, uma fonte pode ser a autoria de verificação. Por último, mas não menos importante, o template de plano de melhoria necessita que você liste as atividades propostas a serem implementadas pela sua unidade. Você também deverá informar quem será responsável pelas atividades de melhoria propostas e até quando a sua unidade pretende implementá-las. Note que a entidade de gerenciamento é responsável pela garantia da melhoria contínua e a implementação do plano de melhoria. E atualização anual? Como requerimento adicional da implementação do código, a Associação 4C pede que as unidades 4C conduzam monitoramento periódico de seus dados básicos e volume de performance. Isso é o que chamamos de atualização anual. Como parte da atualização anual, a unidade submete um conjunto de documentos específicos uma vez por ano. Estes documentos incluem a autoavaliação atualizada, o mapeamento dos parceiros de negócio e o organograma, assim como o formulário de atualização anual e o plano de melhoria atualizado. Como primeiro passo da atualização, recomendamos que a entidade de gerenciamento reavalie sua performance do código em relação à autoavaliação anterior e, depois, atualize os demais documentos de gerenciamento interno, como o mapeamento dos parceiros de negócio ou o plano de melhoria. Com o objetivo de monitorar o progresso, a entidade de gerenciamento e sua equipe de IMS visitam os parceiros de negócio. Como vimos, um dos documentos do conjunto da atualização anual é o formulário de atualização anual. Você pode baixá-lo aqui ou do website 4C. O formulário de atualização anual é importante, já que solicita a informação mais recente dos dados básicos da sua unidade, tais como o número de parceiros de negócio, já que alguns podem ter saído da sua unidade, por exemplo. Também solicita informações sobre os tipos de treinamento que a entidade de gerenciamento forneceu aos seus parceiros de negócio e se algum deles receberam certificações de outros padrões. Fazem parte do monitoramento periódico os reportes anuais das unidades 4C e compradores finais sobre os volumes de café dentro dos padrões 4C comercializados por ano. Isso é conhecido como reporte comercial. O reporte de volumes enviados e recebidos de café dentro dos padrões 4C faz parte dos requerimentos de rastreamento da Associação 4C e assegura a comercialização transparente do café 4C no mercado.
O reporte comercial é realizado online uma vez por ano em outubro. Existe uma plataforma online para esse procedimento, disponível na plataforma online 4C, acessível por meio da seção somente para membros no website 4C. O login e a senha são fornecidos pelo secretariado. Para se ter os dados necessários para o reporte, as unidades 4C e os compradores finais devem manter o registro de cada envio de café dentro dos padrões 4C realizados ao longo do ano. Para instruções detalhadas sobre o reporte comercial, baixe o documento de procedimento para reporte comercial. É basicamente isso que podemos falar sobre o monitoramento periódico e as informações que você deve submeter anualmente para o secretariado 4C. Resumidamente, os requerimentos após a verificação inicial são: as unidades 4C devem enviar um plano de melhoria 6 semanas após a emissão da licença da unidade. O plano é enviado ao secretariado 4C e ao verificador que conduziu a verificação. As unidades 4C devem implementar a melhoria contínua e eliminar as práticas vermelhas em 3 anos. Você também é encorajado a mostrar o progresso do seu plano de melhoria, avançar para níveis mais altos do IMS, avançar para outros padrões de certificações. As unidades 4C devem enviar reportes de monitoramento periódico para o secretariado 4C, incluindo os documentos de atualização anual. Trata-se dos seguintes documentos: autoavaliação atualizada, mapeamento dos parceiros de negócio, organograma, formulário atualizado anual e o plano de melhoria atualizado. Além disso, elas deverão reportar os dados comerciais relevantes ao secretariado 4C, por meio do procedimento de reporte comercial. O que acontece se você quiser expandir a sua unidade 4C, ou seja, se você quiser acrescentar novos fazendeiros e ou parceiros de negócios ao longo do tempo? Nesse caso, você aplicaria para uma visita de verificação de adendo. As regras são simples. A visita de verificação é necessária se um ou mais parceiros de negócio quiserem se unir ou já se uniram à sua unidade, e eles não fizeram parte da última verificação. O procedimento é o mesmo da verificação inicial, com a diferença apenas do tamanho da amostra. O tamanho da sua amostra será a raiz quadrada de 500 divididos por 2, mais 3 parceiros de negócios antigos, mais 1, no caso, a entidade de gerenciamento. Isso dará 14 parceiros de negócio ao todo, mais a entidade de gerenciamento, a qual o verificador visitará no processo de adendo. O processo de seleção e escolha do verificador permanece o mesmo que na verificação inicial. Note que, uma vez que você tenha recebido a visita de verificação, a sua licença 4C para a venda de café dentro dos padrões 4C será atualizada apenas no que diz respeito ao número de parceiros de negócio. A data de validade da licença atual permanecerá a mesma. Isso significa que a data de validade também permanece a mesma. Veja o próximo slide para entender quais documentos você deverá fornecer ao verificador selecionado. Para uma verificação de adendo, é necessário que você forneça uma autoavaliação atualizada de toda a unidade,
levando em consideração a performance de todos os parceiros de negócio, novos ou antigos. Um organograma atualizado, refletindo os novos parceiros de negócio e qualquer mudança que tenha ocorrido desde a verificação anterior. Todos os formulários de atualização anual dos anos anteriores, caso a verificação de adendo ocorra mais de um ano após a verificação anterior. Plano de melhoria atualizado. Assim como reporte de verificação anterior. É recomendado que você comece a atualizar a autoavaliação, em seguida o mapeamento dos parceiros de negócio e depois os demais documentos que devem ser fornecidos. Como já aprendemos, a licença de uma unidade 4C é válida por 3 anos. Isso significa que cada unidade 4C deve renovar a sua licença no 3º ano após a verificação inicial, caso queira continuar a comercializar café dentro dos padrões 4C. Com o objetivo de renovar a licença 4C, a unidade 4C organiza uma nova visita de verificação, chamada de reverificação. A reverificação implica no mesmo procedimento e tamanho de amostra que a verificação inicial. Para que você possa comercializar café dentro dos padrões 4C sem interrupções, recomendamos que a reverificação seja organizada e os documentos necessários enviados com 4 meses de antecedência à data que expira a licença 4C. Isso dará tempo suficiente para que a unidade 4C comercialize café dentro dos padrões 4C sem uma quebra no período de validade da licença 4C. Lembre-se de que todas as práticas vermelhas que possam ter sido evidenciadas durante a verificação inicial devem ter sido eliminadas até o momento da reverificação. Quais documentos devem ser fornecidos ao verificador para a reverificação? Veja abaixo. Autoavaliação e todas as autoavaliações agregadas anuais atualizadas dos anos anteriores. Mapeamento dos parceiros de negócio atualizado. Organograma atualizado. Todos os formulários de atualização anual dos anos anteriores. Todos os planos de melhoria e progresso da documentação, desde a verificação inicial até a mais recente. Reportes de verificação anteriores. Para resumir essa sessão, vamos olhar para um ciclo de verificação padrão, que dura 3 anos. Isso significa que estamos olhando, ao mesmo tempo, para a verificação inicial e a reverificação, assim como o tempo de validade da licença 4C. A primeira atividade de uma unidade 4C, mesmo antes de ser verificada, é se preparar para a verificação, o que significa implementar os requerimentos 4C e preparar os documentos de verificação. Assim que a unidade tiver feito isso, a visita de verificação ocorrerá e, sendo a verificação bem-sucedida, o secretariado emitirá a licença para vender café dentro dos padrões 4C. Como parte do ciclo de melhoria contínua, vimos que é exigido que a unidade 4C melhore sua performance ao longo do tempo. Para fazer isso, a unidade 4C deverá submeter um plano de melhoria de 6 semanas após a verificação inicial e a emissão da licença. Depois disso, todos os anos, em outubro, é realizado o reporte comercial, no qual as unidades fornecem informações sobre os volumes de café 4C vendidos. As unidades 4C
também devem fornecer os documentos de atualização anual. O primeiro, exatamente 1 ano após a verificação inicial, e todos os anos seguintes, depois dessa. Durante o 3º ano, se uma unidade 4C quiser continuar vendendo café dentro dos padrões 4C, ela deverá aplicar para uma reverificação para renovar a licença 4C. Nesse caso, é recomendado que a unidade submeta a sua aplicação, aproximadamente 4 meses antes que a sua licença atual expire, para que seja possível continuar a venda de café dentro dos padrões 4C sem interrupção. Algumas unidades também receberão uma visita de verificação de adendo, caso queiram expandir a sua unidade e desejam adicionar novos parceiros de negócio. Isso pode acontecer a qualquer momento e sempre que a unidade quiser crescer. Ressaltamos que a unidade 4C que falhar em implementar qualquer um dos requerimentos de melhoria contínua e monitoramento poderá perder a licença 4C. Parabéns! Você acaba de completar o último passo dos 6 passos existentes, rumo às práticas cafeeiras mais sustentáveis e à comercialização de café dentro dos padrões 4C, inclusos nesse treinamento online. Para dicas adicionais sobre informações disponíveis e downloads de todos os documentos e formulários relevantes, veja a seção final.